Veja no versículo 18, quando Paulo cita o coração iluminado. Ele diz: iluminados os olhos do vosso coração. A palavra coração é usada como a sede do entendimento, como também a sede das emoções, como a sede da vontade. O conceito de coração na Bíblia é muito rico. Não é como hoje em dia, né, que nós falamos de forma mais superficial. O coração para aqueles homens é o que Salomão disse. É a fonte. É de onde sai. Por isso Jesus disse lá em Mateus: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mas há uma preocupação que Paulo tem aqui. Paulo quer um coração, quer que os efésios tenham um coração iluminado, porque é importante para aqueles irmãos. E tanto é importante que em Romanos, capítulo 1, depois de Paulo explicar sobre a revelação geral de Deus, sobre a revelação de Deus na criação, no versículo 21 e 22 ele diz o seguinte: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Paulo está falando dos homens indesculpáveis que reconhecem que há Deus quando olham a criação, mas com o coração obscurecido, eles negam, se dizem sábios. Veja como Paulo está fazendo a ligação de coração, conhecimento e sabedoria. E a revelação de Deus. É muito importante para Paulo que aqueles irmãos tenham um coração iluminado. É muito importante que eles tenham, através do Espírito, de uma postura de sabedoria e do Espírito da revelação da palavra de Deus. Mas há algo importante que nós também devemos aprender aqui. Nós também devemos ter esse coração iluminado. É uma lição para nós também orarmos como Paulo orou. Everton, eu quero ter esse coração iluminado. Mas para que ele serve? Para quê? Tudo bem, entendi como Deus vai iluminar o meu coração. Mas para que eu quero um coração iluminado? Vamos ler comigo então no versículo 18 em seguinte. Diz o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, primeiro, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Em outras palavras, a fim de saberem qual é a esperança para a qual foram chamados. Quando nós vamos no Novo Testamento, e já falamos aqui sobre maturidade cristã, que é formada por 3 características importantes dos cristãos: fé, amor e esperança. Veja que Paulo fala de fé e de amor. E a primeira coisa que Paulo quer que aqueles irmãos alcancem com o coração iluminado é a esperança do chamamento. É para saberem qual é a esperança do que foram chamados. Um cristão sem perspectiva eterna, sem esperança, sem cantar aquele cântico Maranata, desejando que o Senhor volte, não é um crente genuíno, ainda falta alguma coisa. Nós precisamos olhar para a nossa esperança, precisamos ter uma perspectiva eterna. Um crente que tem um coração iluminado, ele tem esperança no futuro, ele olha para frente, ele não olha para trás, ele não vive do passado. A sua esperança está à frente, ele segue para o alvo, na esperança daquilo que Cristo lhe prometeu. E nós precisamos falar novamente aqui. Esperança no conceito bíblico, principalmente do que Paulo está falando aqui, não é a esperança que nós falamos hoje. Que você pode ou não acontecer alguma coisa. Não é aquela esperança que você fala, não sei, pode ser, eu ainda tenho esperança que aconteça, mas você não sabe se vai acontecer. Da última vez que eu falei sobre esperança aqui, eu ainda brinquei que tem alguns irmãos qual o seu time não é campeão mundial e eles têm esperança que isso aconteça. Ainda não sabem se pode ou não acontecer. Mas não é essa esperança. A esperança bíblica é uma esperança em que eles têm certeza e convicção de que aquilo virá. A sua esperança no que Cristo lhe prometeu, a sua esperança em ser glorificado em Cristo, a sua esperança em um novo céu e numa nova terra, a sua esperança naquilo que Cristo preparou para você, não pode ser uma esperança que você acha ou não o que vai acontecer. Porque isso também forma o cristão que você é. Um cristão que não tem certeza no futuro,
ele também não vai viver assim, muito firme no seu presente. Se ele não sabe muito bem aonde ele vai chegar, para onde ele vai, então ele também não tem os pés muito firmes aonde ele está no momento. Um cristão que duvida até da sua própria salvação, ele não vai viver como um crente verdadeiro, porque ele duvida se ele é crente. Paulo está chamando aqueles crentes a ter um coração iluminado para que eles possam saber, para que eles saibam a esperança do chamamento deles, para que eles foram chamados, para essa esperança a qual eles foram chamados.